Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 8 de agosto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest, vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar aí sobre o Ibovespa, que vem para fechar em queda de 0,26%, mas chegou a cair muito mais na sessão de hoje, conseguiu se recuperar assim de forma bem relevante, chegou a bater um nível importante de suporte, que a gente já vinha comentando aqui na análise de fechamento. Nós vamos abordar aí na sequência pelo gráfico, tá? Vou também falar de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações de swing trade e alguns ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Então, antes de mais nada, peço gentilmente, por favor, que você já deixe seu joinha nesse vídeo aqui para ajudar a gente no canal. Você que não é inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva. E aí embaixo nos comentários, você já sabe, é só escrever o seu ativo aí que a gente vai atender aqui, tá bom? Se tiver liquidez, e aí se não for muito extensa essa lista, a gente vai cortando alguns, mas em um determinado momento vai chegar a sua hora, você vai ser atendido aí, tá? De qualquer forma, é um conteúdo gratuito, a gente sempre tenta aí abordar a maior quantidade de pessoas possíveis, tá legal? Um único aviso antes de eu rodar a vinheta aí, pessoal. Ainda estão abertas as inscrições ali para venda da Masterclass, tá? Eu lembro que tinha bastante gente solicitando, e aí a gente já está aí quase com a sala cheia do que eu havia mencionado para vocês, de vagas limitadas realmente, lá dentro do Zoom. E eu vou mostrar uma planilha, para quem me segue no Instagram, inclusive está aqui embaixo, eu fiquei até tarde ontem montando aí essa planilha, que eu vou disponibilizar ela lá dentro, tá? E vou mostrar ela para vocês aqui, tá? Seguinte, vou trazer ela aqui para o lado, para vocês conseguirem visualizar melhor aí. Aqui eu trago duas coisas importantes aí sobre uma venda descoberta. A primeira delas é quando ocorre um pagamento de dividendos e você está vendido. Então aqui basicamente a pessoa vai colocar ali a quantidade de ações que ela vendeu. Então se ela vendeu 500 ações, se ela vendeu 1.000 ações, aí 10.000 ações, quanto ela vendeu, tá? Vou colocar aqui 1.000. E aí o seguinte, a planilha já vai calcular automaticamente aqui para ela e aí ela vai colocar, né? Preço de entrada, preço de fechamento, vai explicar tudo isso aqui lá dentro da aula, tá? Mas já vai falar qual que é o stop inicial que ela tinha, aí o stop final novo dela aqui, atualizado, o objetivo atualizado dela também. Por quê? Porque quando paga dividendo, ocorre um ajuste no preço. E aí você precisa atualizar o seu stop, o seu objetivo, se você tiver parcial, precisa atualizar ele ali também, tá? Você precisa saber que é debitado da tua conta um valor aí na cara, assim, ó, tem dividendo pago, é debitado um valor se você tiver vendido nessa operação, tá? E aí você precisa saber o que acontece, né? E aí, eu vou tirar esse dinheiro da onde? O que eu faço? Eu vou ficar no prejuízo? Não vou? Tá? Então, basicamente, eu tô disponibilizando essa planilha lá dentro para os alunos, tá? Também temos aqui uma planilhinha onde você consegue colocar aqui a taxa de juros que você vai pagar aí no aluguel dessa ação, e aí ele já calcula aqui para você, direto transformando aí de ano para dia, quanto é que você vai pagar e dependendo da quantidade de dias que você ficar posicionado, quanto é que vai ser aí esse aluguel total, tá? Então eu vou disponibilizar tudo isso lá dentro para esses alunos. Então se você tem interesse, meu amigo ou minha amiga, a hora é agora, tá? Então eu vou falar sobre o conceito dessa venda de Masterclass, dessa venda descoberta, eu vou falar sobre a margem de garantia, o que funciona aí como garantia, o que você precisa ver aí na hora que você vai vender, na questão de aluguel, na questão de disponibilidade, essa questão também dos dividendos pagos, esse ajuste que ocorre, você precisa entender para não se prejudicar, tá legal? Não é tão simples assim essa questão da venda descoberta, tá? Você precisa saber os detalhes. Tá legal? Então, se você tem interesse, o link está aqui embaixo da descrição. Embaixo desse link tem um cupom também para você aproveitar esse desconto, tá bom? Lembrando, são limitadas as vagas. Atingir o limite máximo ali, o pessoal vai simplesmente trancar ali, tá? O pessoal, vulgo Aldo, vai simplesmente trancar aí a sala. Entre hoje e amanhã pela manhã, a gente já vai divulgar aí no e-mail das pessoas que forem se inscrevendo o link para a nossa aula, tá? Vai ser quinta-feira, às 8 horas da noite. Quinta-feira, agora. Tá legal? Então eu vou rodar a vinheta depois de todos esses recados dados e a gente já parte aí para a nossa análise de fechamento.
Então bora lá, pessoal. Colocando aqui na tela para vocês já o gráfico do Ibovespa. Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo. E para você que pula a vinheta, eu vou só mostrar uma coisinha aí para você, tá? Ó, essa planilhinha aqui com ajuste de dividendos para quem opera a venda descoberta aí precisa saber sobre isso aqui, tá? Então volta aí se você não assistiu, eu falei sobre ela, tá bom? Vamos lá. Ibovespa no dia de hoje aqui, queda de 0,25%, chegou a cair bem mais, hein? Chegou a cair ali quase 1,6%, um pouquinho mais de 1,6% na sessão, e chegou próximo de um nível importante aí de suporte que a gente vinha comentando, 117.300, depois tinha aquela região de 116.400, enfim, bateu lá, tá? Significa que o Ibovespa já vai iniciar um novo movimento de alta? Não necessariamente, mas por quê? Porque ainda está dentro desse movimento de baixa. Mas, depois de bater aqui, tá? Deixar essa baita recuperação aqui no dia, a expectativa de tentar alguma coisa é grande, tá bom? De tentar alguma coisa aí para cima é grande, principalmente superar a máxima e fechar acima da média aí, por exemplo, amanhã já. Já reforça aí uma expectativa de tentar dar continuidade aqui nesse movimento, tá legal? Então, vamos ficar de olho aí. Tá? Se tivesse fechado aqui assim, ó, eu ia falar para vocês o seguinte, olha, a chance de continuar até a região do 116 aumentou ainda mais, mas não foi o que aconteceu. Tivemos pressão compradora, é como se tivesse um candle branco aqui também contra esse candlezinho preto aqui que fechou aqui agora, tá? Então, basicamente, entrou pressão compradora aqui, ou seja, uma possibilidade de gerar um fundo aí na sequência, tá? Então, vamos ficar de olho e torcer aí, de repente, para o Ibovespa conseguir apresentar alguma coisinha aqui para cima, tá legal? Meninos, na sessão de hoje aí, queda de 0,13% até o momento, chegou abrindo um gap de baixa, chegou a cair basicamente 1,7, bateu lá na região da média móvel de 3 períodos, que é a média móvel do semanal, se sustentou nessa região toda de suporte. Gráfico de 60 minutos, gapzaço de baixa e recuperação no decorrer do dia, tá? Já fechou o gap, conseguiu voltar para cima da média, agora tá aqui namorando com ela. Vamos ficar de olho aí, se escorregar mais um pouquinho, mas não ir tão longe assim, a gente ainda pode ter uma tentativa aí de movimento de alta até a próxima resistência, no 120.430, e sendo mais otimista, depois a região do 121 e 750, tá? Que seria esse próximo nível de resistência por aqui. Se for arriscar a venda aqui amanhã, deixa o stop bem definido e vai reposicionando aí a cada nova máxima descendente, porque se resolver caminhar para cima, você tá bem aí posicionado com o teu stop, tá legal? Tome cuidado. Dólar, na sessão de hoje aí apresentando queda de 0,07% até o momento, chegou a abrir um gapzinho de alta, tentando dar continuidade no movimento, ainda está querendo romper essa máxima desse último topo lá nos 4.973. Gráfico de 60 minutos, gapzinho de alta mencionado, corrigiu, perdeu o fundinho anterior aqui, perdeu a região da média móvel, não conseguiu nem gerar um sinalzinho de alta por aqui, e aí tá esboçando uma tentativa de reação, mas sem muita força aí na ponta compradora. O dólar pode acabar escorregando aqui se perder mínima, tanto de topinho aqui quanto de pivôzinho de baixa, tá? Reforçando a possibilidade de continuar aí o movimento até a região dos 4.875, que seria basicamente a média do diário ali, mais essa região de fundo anterior aqui no dólar, tá? Então ficar de olho, se fechar um candle aqui, o primeiro candle do dia aí, um pouquinho mais de força na ponta vendedora, pode acabar esticando esse movimento. Falando agora do DI, queda no DI de 0,95%, o DI foi lá mais uma vez buscar aquela região que a gente marcou ali do gráfico semanal, tá? Mas ainda segue um pouquinho mais lateral aqui o DI, tá? E pode continuar, inclusive, aí dessa forma nas próximas sessões, tá legal? Eu ainda vejo um cenário mais baixista aqui para o DI, enquanto não voltar para cima da média, enquanto não reverter um topo descendente, o cenário segue mais negativo, mas para dar sequência realmente no movimento de baixo, precisa de uma correçãozinha um pouquinho maior. Semelhante ao que aconteceu aqui, olha só, começou no repique, apresentou um candle de baixo, continuou o repique, pode continuar esse repique por aqui, ou um movimento mais lateral também, tá? Para depois dar sequência aí nesse movimento de baixo. Mas seguimos com viés mais negativo aí para o DI. Petrobras, na sessão de hoje, leve alta de 0,10, tá? Basicamente, perdeu mínima, máximas descendentes aqui ainda, segue aí dentro de um movimento de baixa aqui no curtíssimo prazo, curtíssimo mesmo aí, falando de 4 dias, tá? Mas se a gente pegar esse cenário aqui de gráfico diário, bem enrolado aí, tá? Bem enrolado mesmo. E pode ameaçar uma tentativa de fundo por aqui amanhã, tá? Pode tentar superar a máxima aqui, se conseguir confirmar um fechamento aí acima,
pode tentar engatar aí uma marcha, terceira marcha aí, tentando buscar a região dos R$ 32. Para quem tiver interesse em compra, vai ser a superação da máxima de hoje nos 30 e 39, com stop abaixo da mínima de hoje, stop curtinho aqui mesmo, tá? Tentando pegar aí a continuidade deste movimento de alta. Kaique, o que são esses desenhos aí? Lembrando, eu voltei a fazer aí uma das lives pela manhã, então a sala de ações a partir das 9h45 da manhã estou tocando, né, a partir de ontem, eu comecei ontem, então, desde ontem, né? Não a partir. Desde ontem. Então, fica aqui o meu convite, inclusive, para você que tem interesse em solicitar pedidos de análise ou gosta de fazer day trade em ações, essa sala serve para isso, basicamente. A gente tem uma outra que começa às 8h45 da manhã, que é a sala de mini índice mini dólar, que o Dalton é que toca, tá? Mas essa de ações é comigo, então será um prazer enorme receber você lá amanhã, às 9h45 da manhã. Enfim, se tiver essa aspiração de máxima, pode abrir essa possibilidade de compra aí, tá? O stop curtíssimo aqui. Não abriu compra, deu continuidade ao movimento de baixa, seguimos com esse primeiro suporte nos 29,30 e depois a região ali dos 28,30. Vale, na sessão de hoje aí, queda de 0,65%, Vale abriu um gapzinho de baixa, foi lá embaixo, foi lá em cima e fechou aqui em queda, apesar do candle de alta do dia, fechou em queda, tá? A expectativa segue ainda mais negativa aqui para Vale, tá, pessoal? Não conseguiu voltar para cima da média, não conseguiu aí reverter o topo, tá? Segue ainda travada aqui dentro, com possibilidade de continuidade do movimento até a região dos 64,22. Ah, Kaique, isso é muito negativo, a Vale está tentando subir. Pois é, está tentando subir, mas não sobe. É o que eu falei para vocês, precisa de um candle aí de força, ou abre um gap de alta aí, fugindo dessa região toda aí novamente, tentando dar continuidade ao movimento. Enquanto não acontecer isso, pessoal, não é que eu sou pessimista, eu tô sendo transparente aqui com vocês. Ela continua travada aqui, tá? E se não ganha resistência, qual é a probabilidade maior? Continuidade do movimento de baixa, tá? Se não consegue ganhar nível de resistência, probabilidade de continuar o movimento. Tá? Então, seguimos aí com um viés mais negativo aqui para Vale. Para quem está vendido, stopzinho aí acima dos 68,33 cai bem. Agora falando das operações swing trade, pessoal, tivemos aí duas encerradas no dia de hoje. Primeiro aqui falando de Pera, encerramos basicamente aí na entrada, tá? 43,72 aqui, então não tivemos prejuízo nessa operação. A companhia foi exatamente 43,71, tá? Então 1 centavo acima aí. Papel aí chegou a caminhar aqui, mas poxa, passou 1, 2, 3, 4 pregões aqui e não conseguiu superar a máxima do último topo descendente. Resolvi aí colocar o stop no zero. E hoje bateu aqui, tá? Então, estou de fora aí da operação de Pera, sem prejuízos aí na operação. Já Redditor, a gente saiu com um pequeno prejuízo, tá? O stop maior era mais abaixo, eu coloquei aí a saída nos 34,32, perdão. Não, perdão, 34,30 mesmo. E aí a gente perdeu a mínima do pregão anterior. Então a gente teve uma perda na operação de menos 2,28%. E sobre o capital total, menos 0,33%, tá? Então, inclusive, esse aqui é o nosso resultado aí deste mês de agosto, tá bom? 0,33% aqui de perda sobre o capital total em Redditor. E abrimos aí uma venda em Cosan, tá? Cosan, que ao oscilar abaixo aqui da mínima do pregão de ontem, abriu no gap de baixo, mas conseguiu voltar e bateu ali, acionando a nossa entrada na ponta vendedora. Então, estamos vendidos aí em Cosan, tentando pegar um movimento de baixa até a região ali da média móvel do gráfico semanal, tá? Portanto, venda aí em Cosan executada na sessão de hoje. Agora, atendendo aos pedidos de análise, e se até aqui você não deixou o seu joinha, clica no joinha aí para ajudar a gente, por gentileza. TASA 4, na sessão de hoje queda de 2,06%, TASA 4 aí que vem corrigindo depois de um movimento de alta aqui relevante até, superou o máximo aqui de topo anterior, chegou a bater ali numa região de resistência, ainda tem um gap de corpo por aqui, tá? Tem sombras, mas não tem gap, não tem corpo aqui, ou seja, o que é corpo, Kaique? Esse candle, ó, vamos lá, esse candle, isso aqui é o corpo do candle, isso aqui é a sombra. Esse pavio superior, esse pavio inferior aqui são as sombras. E a barra branca ou preta, opa, contrário, né? Branca ou preta é o corpo. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, desde esse pequeno corpo ali do doji até essa região aqui desse fechamento, a gente não tem nenhum candle nessa área.
tá? Então a gente tem um gap de corpo aqui nessa área toda, tá? E a gente pode tentar, o papel, perdão, pode tentar aqui vir fechar, deixando candles presentes aí nessa região de preço, tá? A gente não tem gap de preço por aqui. Por quê? Porque já houve negociação, a gente consegue ver pela sombra, tá? Então houve negociação. Gap de preço? Não tem, mas gap de corpo existe. Enfim, movimento de alta, corrigindo, gerando sinal de alta acima da média, ou seja, acima dos 15 e 14, eu vejo possibilidade de compra em tasa 4 aqui, mas precisa se sustentar acima da média e gerar o sinal de alta acima dela. Do contrário, se for ali para baixo, eu anulo aí, eu descarto essa possibilidade de compra. Carrefour, na sessão de hoje aí, queda de 0,4%, papel depois de um movimento de alta relevante, chegou a fechar acima da média de 200, retornou, está corrigindo aqui ainda, seria interessante uma compra mais próximo dos 11,50. Então, corrigiu um pouquinho mais e gerou sinal de alta por aqui, eu vejo possibilidade de compra aí em Carrefour. Perdeu esse nível de preço e gerou sinal de alta lá embaixo, aí eu também já descarto essa possibilidade. Azul 4, pessoal, quem está vendido em azul, ligou o sinal de alerta hoje. Tá? O papel subiu 1,62% e deixou um bom candle de alta aqui, tá? Basicamente engolindo aí 2 pregões anteriores aqui. E aí, com a possibilidade de tentar dar continuidade na sequência, tá? Então, para quem está vendido, se não acionou aí saída, de repente, numa nova máxima descendente, fiquem atentos. A máxima desse candle de baixo aqui é relevante. Então, a superação dos 17,85 seria uma possibilidade de pular fora para quem está vendido em azul, tá? Então significa... Perdão, pessoal. Então significa que o papel vai reverter? Não necessariamente vai reverter, mas com esse corpo montado aqui hoje, a expectativa de poder tentar apresentar algo mais para cima, testar a resistência dos 18,70 mais uma vez, aumentou, tá? Então eu posso abrir compra? Para quem tem um perfil um pouquinho mais arrojado, pode. Esperação dos 17,58 é a compra, com stop abaixo dos 16,86, tá? Mas por que isso, Kaique? Semanal corrigindo fraco, batendo na média. A gente tem um movimento relevante aqui de alta, corrigindo fraquinho aqui, ó, tá? Se segurando. São 3 semanas aí que não consegue fechar abaixo da média, tá bom? Então, ficar de olho aí, pode sim tentar ter algo mais para cima em azul. Prio 3, na sessão de hoje aí alta de 0,10%. Papel aqui, depois de lateralizar, ameaçou aqui corrigir. Se vier, se der uma escorregadinha aí nos R$ 45,90, R$ 46, fica bacana para quem está de fora aí tentar pegar essa onda, tá? O papel ainda está bem alinhado para cima, seja no curto, médio ou longo prazo. Se resolver dar continuidade aqui, eu não compraria essa aspiração de máximo. Tá bonito para quem já está dentro. Para quem está de fora, tem que aguardar essa correção aqui. Portanto, se você está dentro, vai levando aí o papel agora. Fica de olho aí com o stop a cada nova mínima ascendente por aqui, tá legal? Andou, reposiciona o stop aí no papel. Suzano, na sessão de hoje, queda de 1,52%, gerou nova sinalização de topo, a primeira tinha sido aqui atrás. E agora tá com uma carinha, pessoal, que vem para corrigir aí até a região dos 48,10, tá? Se vier, show de bola, a gente fica de olho para compra aqui embaixo, tá bom? Fica de olho ali para uma comprinha. A gente tinha pego essa comprinha aqui embaixo, levou até a média de 200 ali, o papel ainda esticou bem mais, tá? Mas tá show de bola, a gente conseguiu pegar um tradezinho bacana aí. Corrigiu até as 48,10, foco na ponta compradora, numa sinalização de fundo ascendente. Kaique, posso abrir venda? Eu não abriria, stop caro agora, para uma relação risco-retorno nada favorável. Kaique, eu já abri a venda, beleza. 48,10 é o suporte, fica de olho. Unip 6, na sessão de hoje aí, queda de 0,6%, é um papel, pessoal, que corrigiu aqui, basicamente segurando nessa região de fundo anterior, tentou esboçar um novo movimento de alta, voltou para testar, respeitou e voltou para cima da média móvel com a média de 200 aqui também, tá? O stop não ficou assim bacana, né? Mas superação da máxima de hoje, R$ 80,47, abre possibilidade de compra com stop abaixo da mínima, na região aí dos 78,54, tá? Então, essa superação de máxima aqui pode iniciar um novo movimento de alta mais relevante. Por quê? Porque o semanal já gerou sinalização de fundo. Então a gente pode ter aí uma tentativa de confirmação de pivô por aqui, tá? Podendo dar continuidade no movimento. Próxima resistência, falando de médio prazo, seria a região dos R$ 90, basicamente, tá? Então, tentaria aí algo nesse sentido, mais na ponta compradora. XPBR, alta de 0,53%. Papel aí que vem apresentando um belo de um movimento de alta já
desde abril, basicamente, aqui está mais lateral, tá? E aí, por isso que eu dei um zoom menos aqui, que você precisa exigir que o papel corrija o suficiente ou que ele deixe aí uma correção mais bonitinha. Não adianta, ai, nossa, já corrigiu 2 aqui, agora superou o máximo, vou comprar. Não, agora eu vou. Ah, não foi. Ah, não, mas agora superou a máxima de tudo aqui, agora eu vou comprar. Ai, não foi. Não, mas agora superou de novo. Ai, não foi. Por que não tá indo? Pelo amor de Deus. Porque olha isso aqui, né? Você tem que olhar para todo o contexto. Olha como o movimento já vem acontecendo há basicamente 79 dias, tá? 79 dias. Então não vai ser em 2 dias de correção que o papel vai subir mais 80 dias, tá? Não vai ser. Tá bom? Então, todo cuidado aí. Onde o Kaique olharia para compra? 109,26. Nossa, Kaique, então você quer que o papel caia? Eu quero. Eu não quero comprar caro. Eu quero comprar ele aonde? Onde esteja aí suficientemente barato, e eu não estou falando de valor de empresa, estou falando mais de trade mesmo, e aqui para mim seria barato, eu posso ter a oportunidade de um stop barato, com uma relação risco-retorno muito mais favorável. Aí eu não vou precisar que o papel suba 80 dias. Se subir 5 dias aí, me dando uma relação risco-retorno bacana, tá, é o suficiente para mim. Tá? Então, onde eu olharia a compra aí em XPBR? Na região dos R$ 109, tá bom? Raizen, na sessão de hoje aí, queda de 1,24%. Esse é um papelzinho que vem caindo fraquinho, 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 tá? Depois de um longo movimento de alta. E olha só, é o que pode acontecer lá com a XP, se acontecer até o 109 lá, show de bola, né? Então você está falando aí que a Raizen pode tentar iniciar um novo movimento de alta, Kaique? Sim, parabéns para você que pensou isso. Tá? Então, dá para ficar de olho aqui em compra e Raizen. Significa que tá perfeito esse trade, vou vender minha casa, vou colocar tudo aí nesse trade? Não, pessoal. Tudo tem risco, mas tá bonitinho, tá? Tá bonitinho. A correção vem sendo apresentada bem fraquinha aqui. E olha como o movimento limpou aqui agora. Máximas descendentes sendo apresentadas, tá bom? As médias ainda alinhadas. O que significa médias alinhadas, Kaique? A de maior periodicidade está abaixo da de menor periodicidade. Ou seja, ainda temos uma tendência de alta, falando aí de médio prazo. Ué, mas não está caindo lá no semanal, Kaique? Tá, mas olha qual é a tendência. Este movimento é muito maior. Isso aqui é a correção. Então estamos dentro de uma correção, movimento de baixa, contra a tendência, movimento de alta. Tá bom? Do papel. Então, a gente pode tentar antecipar pelo diário um possível fundo do gráfico semanal aí para a próxima semana. Então, ficaria de olho em compra nessa aspiração de máxima aí amanhã. Aspiração dos 4,22 com stop nos 4,06. Marfrig, na sessão de hoje, queda de 1,85%. Esse papel aqui eu exigiria pelo menos mais 2 a 3 quilos de queda aqui para eu entrar comprado nele, tá legal? Ainda não perdeu mínimas, então para quem tá dentro, não teve sinal de saída. Eu não colocaria nessa perda de mínima aqui a minha saída, eu deixaria nessa outra aqui. Então, para amanhã, eu teria que perder 2 mínimas para eu pular fora se eu tivesse no swing trade e ainda não tivesse saído no objetivo, tá bom? E, mais uma vez, para quem está de fora, compra nesse nível aqui, dos 7,74 e depois na região dos 7,60, ainda fazem sentido aí para mim, tá? No máximo, até o 7,60 ali. Então dá para ficar de olho aí também em Marfrig. E por fim, Banco do Brasil, né? Olha só, mais uma vez, movimento de alta, corrigindo, fraquinho, 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 tá? Então também dá para ficar de olho em compra, Kaique. Exatamente. Se você não pegou na primeira e pegou nessa, parabéns, aprendeu também, tá? Podemos ter aí uma tentativa de um movimento de alta aí na sequência, tá? A gente estava de olho lá, ó, lá atrás, lembra quem estava aqui nessas análises de fechamento anteriores aí? Esboçou, falei, ixi, será que vai? Eu ia até comprar no swing trade, falei, ah, não, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Por quê? Porque o semanal ainda não estava maduro. Significa que já está maduro agora? Pode não estar maduro agora, mas já está mais maduro do que 2 semanas atrás. Concordam comigo? Porque o papel não tentou gerar um novo movimento de alta. Então já está mais maduro do que estava ali 2 semanas atrás. Tá legal? Então pode ter alguma tentativa aí na semana que vem. Com isso, a gente poderia tentar antecipar essa compra pelo gráfico diário. E as médias, Kaique? Sim, exatamente. Se você viu isso, parabéns também. Ainda estão alinhadas. Maior periodicidade abaixo da de maior periodicidade. Ou seja, gráfico semanal está em tendência de alta. E realmente está em tendência de alta. Topos e fundos ascendentes ainda sendo apresentados.
tá bom? Então, fiquem de olho aí nessas dicas. Não necessariamente vão dar certo, mas seguindo a técnica aí, né, e gestão de risco, então a gente tem um stop curto para tentar pegar um movimento relevante. Se pelo menos uma der certo e outras 3 derem errado, com certeza essa uma vai pagar aí essas outras 3 que deram errado, tá bom? Por conta da relação risco-retorno. Beleza? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Não se esqueçam, hoje às 19 horas a gente tem a aula aqui no canal sobre gaps, tá bom? Com o Dalton. Então, basicamente aí é uma aula ao vivo, se você não conhece, tá? Onde você entra lá, já está disponível aqui no canal, o link, ela já está programada essa live, você participa ali no chat, você pode tirar dúvida com o Dalton, é basicamente uma aula mesmo, tá? Ele ensinando ali sobre os gaps, como operacionalizar os gaps, seja de alta ou de baixa, tá bom? E vai ter um conteúdo bem bacana aí para vocês, eu estava vendo ele aqui programando, programando não, né, no sentido de programar, mas colocando ali esses pontos da aula para vocês, tá legal? Tudo que a gente faz aqui é com muita dedicação, pessoal. Aquela planilha que eu mostrei para vocês ali também da venda. Poxa, eu fiquei até tarde ontem lá em casa montando, bonitinho para vocês, tá? Eu poderia só deixar as fórmulas lá e simplesmente disponibilizar, mas até no detalhe, assim, a gente gosta de fazer para entregar, assim, muito, 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 muito mastigado e muito bonitinho para todos vocês, tá? Então, a gente basicamente se importa aí com vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tenham um restinho de terça-feira excelente, a gente se vê amanhã na live a partir das 8h45 da Dalton, 9h45 comigo, e hoje ainda às 19 horas aí no canal, nessa sala de aula com o Dalton. E você que ainda não viu ali a Masterclass de Venda Descoberta, na descrição desse vídeo tem o link e um cupom de desconto. Até junto, tamo junto, até mais.